Amém, irmãos? Bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos para a nossa leitura do alimento diário. Vamos para a semana 1. E o alimento diário é o que tem a capa escrito assim: afinal, o que detém o anticristo? Amém? E o título da semana diz assim: perseverante como terebinto e como carvalho. Ó Senhor Jesus. E o título de hoje, nossa segunda-feira da primeira semana, é A Verdade Única do Universo, ó Senhor Jesus. E o nosso lei com oração está em Hebreus 1, versículo 3, a parte A, que diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, se sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, Tu és o esplendor da glória, Senhor. Ó Senhor Jesus, a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Ó Senhor Jesus, Senhor, e Tua palavra, o Teu poder, Senhor, sustentando todas as coisas, Senhor, pela palavra do Teu poder. Senhor, nossas vidas, Senhor, nossas petições, Senhor, estão em Tuas mãos. O Senhor sustenta todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos começar a leitura. No decorrer desta semana, abordaremos os seguintes itens: a importância da estrutura de fé, amor e esperança, que Deus estabeleceu para a nossa vida cristã e para a sua obra. A verdade, que é o próprio Deus e sua palavra, deve ser nossa única referência. A graça e a verdade que recebemos precisam tornar-se realidade em nosso viver. Como tecer a rede de cuidado para acolher os novos convertidos? E por fim, veremos que ao passar por tribulações, precisamos ser firmes e perseverantes como o carvalho terebinto, que não se abalam diante das adversidades. No livro anterior desta série, o irmão Ezra Amar nos alertou sobre os efeitos da mídia sociais e da vida das pessoas. É inegável que o rápido avanço da tecnologia da informação nos trouxe muitos benefícios, mas também problemas graves. As mídias visam ao lucro, portanto, trabalham em função do dinheiro. O fato é que, como usuário do Facebook, Instagram, Google, você não paga pelos serviços dessas empresas e, se não paga, você não é cliente, mas é um produto vendido pelas empresas de tecnologia. Elas negociam e ganham muito dinheiro usando sua atenção e seu tempo. Algoritmos são projetados para rastreá-lo e identificar seu perfil, a fim de prendê-lo à tela com postagens de sua preferência. Nesse círculo vicioso são publicadas verdades distorcidas e a todo instante. Isso representa um grande perigo para nós e para as futuras gerações, porque corremos o risco de perder a referência da única verdade do universo, que é Deus e a palavra. A Bíblia nos dá o padrão da verdade, mas só a letra preta no papel branco não é suficiente. Precisamos da palavra Logos e do Espírito, que combinados nos dão a referência correta, uma vacina contra o mistério da iniquidade atuante na sociedade. Devemos então apegar-nos com mais firmeza às palavras de Deus, para ser vacinados e vacinar a nova geração. Por exemplo, meu neto mais velho está comigo neste período de isolamento, fazendo aulas à distância. Para ajudá-lo todos os dias, lemos um capítulo da Bíblia
Depois da leitura, compartilho a palavra que lemos usando o meu espírito para estimular algo nele. Em uma dessas ocasiões, ele falou assim: Eu não sei porquê, vovô, mas eu tenho vontade de chorar quando leio e quando você lê, quando você fala. Isso acontece, querido leitor, quando a criança entra em contato com a verdade viva, a qual aos poucos estabelece uma referência que servirá de base para a vida toda. Essa é a melhor vacina para a nova geração. Para cuidar de seus filhos, Deus estabeleceu uma estrutura para a nossa vida cristã, que são elementos estruturais. Estudei engenharia civil e me especializei na modalidade de estrutura. Asseguro, portanto, que a estrutura de um edifício é tão importante que não é possível retirar nenhum elemento estrutural sem que outro seja reposto. A estrutura de nossa vida cristã é a base de sustentação do viver da igreja. O primeiro elemento dessa estrutura é a fé. Por ser viva, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas, como foi com o apóstolo Paulo. De um perseguidor da igreja, se tornou alguém que viveu em prol do evangelho. Esse milagre é a obra da fé, que vem por ouvir a palavra de Deus e por crer nela. Os tessalonicenses experimentaram a eficácia dessa palavra, pois a acolheram e creram nela. O segredo está em crer na palavra de Deus. Em Hebreus, a fé mencionada refere-se à fé subjetiva, o ato de crer. Quando cremos, recebemos a convicção e a certeza das coisas invisíveis da esfera de Deus. Em grego, a palavra certeza é upóstasis, que em português é hipóstase, mesma palavra usada em Hebreus 1:3. Essa hipóstase é a própria substância de Deus. Pela fé, acessamos a única verdade permanente no universo, o próprio Deus. O inimigo de Deus tudo fará para desacreditá-la, distorcendo-a com sofismas e meias-verdades vinculadas nas mídias sociais. Vigiemos e sejamos vacinados pela palavra e a fé contra o vírus do mistério da iniquidade. Ó Senhor Jesus. Amém. Pergunta: como você pode experimentar a eficácia da palavra de Deus? Irmãos, essa eficácia só é possível quando tornamos isso uma realidade para nós, uma realidade usando o nosso espírito, né? De fato, sabemos tantas coisas que o Senhor vai nos revelando através da palavra, pela comunhão ali, desfrutando do que os irmãos têm, colocado um banquete em nossa frente. Um alimento diário tão simples, irmãos, mas tão rico. De fato, meu Deus, como é que eu posso dizer? Dá tempo, irmãos. Mas hoje nós temos essa oportunidade, temos que exercitar nosso espírito hoje, né? Buscar uma mudança diante do Senhor hoje, se aperfeiçoar diante do Senhor hoje, irmãos. Nós não temos tanto tempo assim. Ainda dá tempo, mas a gente precisa tomar uma atitude pelo Senhor hoje. Eu fico vendo a palavra cada vez mais intensa, né? E a gente tem essa oportunidade e muitas vezes até ficamos quase que chocados, né? Quando tomamos aquele impacto de realidade, né? Meu Deus, né? O Senhor me dê forças, né? Senhor, eu quero ser por Ti, Senhor. Eu quero avançar, Senhor. Cresça em mim, ó Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela será uma referência para a vida toda, né? Até o irmão falou aqui um exemplo de geração em geração. Se eu olho para o meu menino nasceu agora, eu tenho que buscar mais o Senhor para que ele possa
para que eu possa estar apto a ensiná-lo também, irmãos, né? E como o irmão aqui citou o exemplo do neto dele ali. Então, Deus, ele é a única verdade. Deus e sua palavra é a única verdade do universo. Ah, ó Senhor Jesus, a graça e a verdade de Cristo é onde conseguimos forças, né, e raízes para suportar a tribulação, para suportar tantas coisas que acontecem conosco, irmãos, tantas tempestades, né? E como conseguiremos, irmãos, suportar se não for nos pés do Senhor, né? Se não for buscando o Senhor, se não for confiando no Senhor, se enchendo do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, não somos fortes em nós mesmos, né? Nós somos mais fracos do que caldo de batata, né? Eu me lembro desse falar aí. Mas o Senhor pode e o Senhor que é quem nos enche, é quem nos dá forças, né? Mas a gente precisa ter nossa atitude. A gente precisa ter nossa atitude perante o Senhor. O irmão falou aqui de um exemplo sobre a fé, que é a estrutura, né? A estrutura, aqui ele se especializou nessa área, né? Na questão da engenharia e se especializou em estrutura. Irmãos, quando passamos assim e vemos um grande prédio, né? Tem a questão da base, da fundação, que fica meio que no solo ali. Mas quando vimos o prédio já sendo levantado, muitas vezes ele está vazio ali, mas vemos um esqueleto. Pronto, vamos dizer assim que um esqueleto. Vimos muito isso aqui na construção do shopping aqui em Guarabira, né? E outras obras grandes. Vemos aquele esqueleto que sustenta tudo, irmãos. Ele está sobre uma base, né? Ele está sobre um alicerce, Cristo. E tem aquele esqueleto ali que depois que ele está firme e pronto, as coisas vão sendo criadas, as coisas vão sendo construídas em volta dele, né? Aqui no shopping, aqui mais uma vez, na parte de trás aqui do shopping, tem um novo esqueleto lá. É uma nova estrutura. Irmão, sem a fé, sem crer ali, de fato é impossível agradar a Deus, né? Nada pode ser construído. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Que possamos buscar mais o Senhor, né? Valorizar mais a palavra, exercitar nosso espírito e nossa fé. Jesus é o Senhor. Amém.